No mundo da tecnologia, que revoluciona a comunicação e todos os seus meios, surgem novidades e desafios que o mundo ainda se esforça para compreender. Os últimos anos foram marcados por uma expressão em inglês que caiu no domínio público: fake news. Ou, no bom português, as notícias falsas, capazes de mudar os rumos de uma eleição e, por que não, o curso da história. E para se ter ideia do poder de uma mensagem manipulada, eu cito um dado curioso e bem preocupante divulgado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Pesquisadores analisaram 126 mil fake news e chegaram à seguinte conclusão: a chance de uma notícia falsa ser compartilhada é 70% maior do que uma verdadeira. E sobre esse assunto eu converso agora com Sérgio Ludick, editor-chefe do Comprova, um projeto que só na eleição de 2018 reuniu jornalistas de 24 diferentes empresas de mídia brasileiras, incluindo aqui o nosso Grupo Bandeirantes. Tudo bom, Sérgio? Bem-vindo aqui. Vamos falar desse tema tão debatido nos últimos anos, principalmente nas eleições, que teve aí o trabalho do Comprova durante praticamente 3 meses, junto com vários jornalistas, incluindo aqui o Grupo Bandeirantes. Como é que surgiu? Vamos começar falando do início. Como é que surgiu essa ideia do Comprova? Essa ideia ela surge nos Estados Unidos, numa organização chamada First Draft. Eles são ligados à Universidade de Harvard e coordenaram um projeto semelhante nas eleições francesas que elegeram Macron. Chamava Crosscheck. Eles tiveram também ações ali na votação do Brexit, na votação do Trump, e resolveram propor ao Brasil, em função da grande penetração de WhatsApp no país, um projeto semelhante. Então, isso foi um projeto que começou a ser gestado no ano passado, em 2017, várias reuniões com apoiadores, com veículos de mídia que tivessem interesse em participar, e a gente chegou nessa configuração dos 24 veículos de comunicação participando, trabalhando remotamente, de uma forma conjunta para fazer a verificação dos conteúdos duvidosos que circularam nas eleições presidenciais. E como é que foi reunir esses jornalistas todos aí no combate a notícias falsas que poderiam atrapalhar de alguma forma? Você tinha alguma metodologia? Tínhamos várias. A reunião, a primeira costura entre os veículos para ver quem iria participar e tal, ela foi um pouco mais demorada, mas depois, quando se colocou a mão na massa, foi muito tranquilo. Né? O que dá para perceber é que, eu tenho dito que a concorrência, ela é um motivador, mas um propósito comum, ele é muito mais. Né? Então, essa preocupação dos jornalistas que estavam envolvidos em chegar à verdade, em desmentir coisas falsas que estavam, que de certa forma atingem todo mundo, eles próprios, né? Foi uma coisa que todo mundo se dedicou bastante. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha um grupo de WhatsApp principal e nesses 3 meses foram 18.500 mensagens trocadas nesse grupo, né? Fora os outros espaços de discussão das pautas, das verificações todas que a gente tinha. Então foi realmente um trabalho bastante intenso, assim, de muita dedicação dos jornalistas todos. E também o jornalista acaba envolvendo um pouco da credibilidade do trabalho dele, né? A partir do momento que ele está tentando aí combater e mostrar que o que o jornalista faz ali no seu trabalho, enfim, oficialmente, é que realmente é uma notícia para ser lida, para ser levada a sério, né? Exatamente, porque esse é um desafio para a nossa profissão. Né? É um desafio para a nossa profissão. A gente está num mundo em que as pessoas todas e as instituições, todos eles são um pouco mídia. Né? Quer dizer, hoje em dia, qualquer pessoa, ela se transforma num canal, se transforma num difusor de informação. Isso tem deixado o jornalismo um pouco atônito, né? E talvez a chance de trabalhar com isso, de mostrar realmente o valor da nossa profissão, tenha feito com que as pessoas também se empenhassem tanto nisso. Como é que era feita a comprovação? Se essa notícia realmente era falsa ou era verdadeira? Como é que era feito esse trabalho? Bom, a gente tinha uma série de softwares para fazer monitoramento. Então, é importante esclarecer que o que a gente fazia era verificação de conteúdos duvidosos que surgissem nas redes sociais, em qualquer uma delas, e nos aplicativos de mensagem, que tivessem a ver com a eleição presidencial somente, que não tivessem fonte, um veículo de comunicação, uma fonte oficial, então nada que
fosse produzido por um partido, por um candidato, a gente verificava, e que tivesse um potencial grande de viralização. Então, se alguma coisa não tivesse a capacidade de chegar em milhares de pessoas num determinado tempo, nós até deixávamos isso de lado, né? Então, esse era o primeiro método, né, de como a gente fazia o monitoramento, o garimpo dessa informação falsa que circulava pelas redes. Depois, a gente sempre tentava buscar a fonte original, quem fez a primeira publicação. Nós tínhamos uma série de softwares que nos foram postos à disposição para fazer levantamentos, desde verificação de imagens, de verificação de textos, buscas, uma série de softwares que hoje estão disponíveis para as pessoas e tal, para a gente buscar essa informação. Depois se fez um trabalho que era um trabalho próximo ao trabalho do jornalismo, de apuração mesmo, de identificar essas fontes, de falar com as pessoas, de procurar as informações corretas e a gente tinha uma narrativa que tinha uma tentativa de ser muito didática para trazer as pessoas para ver exatamente aquilo que a gente fez, qual foi o caminho que a gente fez e que, se eles quisessem, eles também poderiam refazer esse caminho, né? Isso é importante porque a mentira ela é muito sexy, né? A mentira tem uma série de recursos que ela está limitada somente à imaginação de quem cria, né? E as pessoas podem usar quaisquer recursos. E a verdade ela está muito limitada pelos fatos, né? Então, é uma guerra desleal. É atrativa, né, essa mentira? Até porque, às vezes, é uma mentira que muita gente quer escutar mesmo. E todos nós, hoje, principalmente nas redes sociais, a gente está numa disputa por atenção, né? Essa é a nossa disputa, é por atenção das pessoas. Então, se a gente tem uma narrativa muito mais atrativa, é óbvio que essa narrativa ela vai atrair muito mais as pessoas. Então, é uma guerra desleal. O que a gente procurou fazer foi fazer com que as pessoas seguissem esse mesmo caminho, que elas também se tornassem um pouco detetives, também um pouco jornalistas, para buscar essa informação que era verdadeira. E você acha que deu certo? Porque, na verdade, eu estou aqui com o número que você nos passou, foram 147 publicações verificadas pelo Comprova durante as eleições. Dessas, 135 eram falsas. Esse número surpreendeu vocês, mas também teve um número maior, que você me falou que essas eram só que vocês realmente iam atrás, mas vocês recebiam pelo WhatsApp milhares e milhares de denúncias, ou seja, tem muito mais notícia falsa circulando do que a gente imagina? A gente tinha dois lugares para onde a gente olhava. Um era as redes sociais que eram mapeáveis, que são Facebook, Twitter, Instagram, essas que normalmente as pessoas usam e que todo mundo tem conhecimento. E a outra era o WhatsApp. WhatsApp e alguns outros, como Telegram e Mano, que é um aplicativo brasileiro de troca de mensagens. Os aplicativos, eles funcionam um pouco como a velha correspondência, né? Quer dizer, alguém escreve alguma coisa, coloca no envelope, fecha, alguém leva, né, essa mensagem até o destinatário e só o destinatário abre. Nesse meio de caminho, ninguém tem conhecimento daquilo que está ocorrendo. Enquanto que no Facebook e Twitter, isso está à disposição de todo mundo, então é muito mais fácil mapear. O que a gente percebeu, e voltando um pouco à tua pergunta, esse número é um número grande diante desse escopo que eu falei antes, né? É um número preocupante, ele é muito preocupante. No último final de semana, a gente juntou várias agências de checagem e veículos que estavam fazendo checagem. Daqueles 24 veículos que a gente tinha trabalhando no Comprova, a gente juntou vários outros e a gente conseguiu fazer a verificação de 50 boatos em 48 horas, né? No final de semana da eleição. Mas nós, no Comprova, a gente verificou mesmo mais de 200 e deixamos algumas de publicar, que essa é a diferença para o 147, porque elas não eram conclusivas, né? O nosso desafio, a nossa meta era erro zero. A gente não queria errar, né? A nossa credibilidade estava em jogo e eu acho que isso a gente atingiu, né? Então, essas 147, nós não precisamos fazer nenhum tipo de atualização em função de algum erro, não fomos questionados em função das informações que a gente publicou ali. No WhatsApp, a coisa é um pouco diferente, né? Nós abrimos um canal de WhatsApp e divulgamos bastante aquele número, mas foi uma divulgação que teve
10 semanas praticamente para divulgar um número de WhatsApp. Não é uma coisa muito fácil. A gente recebeu sugestões de 67 mil pessoas, 78 mil arquivos a gente recebeu de áudio e imagem para verificação, fora os textos, né? E nós trocamos com a audiência 350 mil mensagens em 10 semanas. Qual a orientação que vocês passavam? E esse número que procurou aí o Comprova, claro, é muito preocupante, como você falou, porque é uma disseminação de informações que saem de qualquer lugar, de qualquer cabeça, que a gente não está sabendo nem de onde está vindo. Mas, ao mesmo tempo, também vejo como um lado positivo que as pessoas estão indo atrás, querendo saber se, a partir de agora, as informações que estão chegando até elas são verdadeiras ou não. Sim, eu acho que a gente conseguiu conter alguma coisa. Né? É um mar de desinformação e ela segue em ondas. A gente conseguiu conter algumas coisas pelo conjunto de veículos que estavam envolvidos e que também disseminaram isso, né? Então, a gente conseguiu botar no máximo o bode na sala, assim, fazer com que as pessoas se dessem conta de que, olha, talvez aquilo que eu esteja recebendo não seja verdadeiro, talvez valha a pena questionar um pouco isso, buscar essa informação para checar se isso realmente é verdade ou não, buscar as fontes das informações, mas a gente conseguiu conter por um tempo, né? A primeira fase do Comprova terminou, as eleições terminaram, a gente já fala menos hoje de notícias falsas e de desinformação e boatos do que falava durante as eleições. Né? A nossa preocupação tende a diminuir, mas só que não diminui a fabricação disso. Né? Não diminui a fabricação. A gente tem um mecanismo econômico por trás de parte dessas informações. Né? Existem sites que produzem desinformação, que não estão ligados necessariamente à questão ideológica de uma candidatura ou de outra, mas eles se cercam de redes que estão ligadas a determinadas bandeiras ou determinadas candidaturas, e o que acontece é que eles produzem notícia falsa, essas redes, elas pegam essas notícias, jogam na rede maior, e isso vai disseminando, e os links que eles divulgam servem para gerar algum tipo de audiência e algum tipo de publicidade nesses veículos. Então, vários deles chegam a 7, 8, 11 milhões de visitantes no mês, por exemplo, e são todos muito parecidos, eles parecem ser templates assim, que seguem a mesma regra. Então, tem um mecanismo ali por trás que precisa ser extinto de alguma maneira. É aquilo que a gente estava falando também, né? Esses meios, eu fico imaginando, eles criam essas verdades falsas e mandam para esse grupo de pessoas que eles sabem que gostariam que essa falsidade da verdade fosse uma verdade, e essas pessoas vão gostando. Aí vai se criando uma mentira tão grande que isso é uma coisa que antigamente, sem as redes sociais, nossos avós já diziam. A mentira se fala tanto que ela acaba virando verdade. E aí é muito preocupante, porque a gente tem danos morais de algumas pessoas envolvidas, né? A gente tem muitas vidas, às vezes, dilaceradas, por conta disso. Falando um pouquinho também das eleições, que foi quando o Comprova estava, a gente teve nos Estados Unidos as últimas eleições que elegeram Donald Trump presidente americano, muita disseminação de notícias falsas, o que mudou, inclusive, o rumo dessas eleições, né? Acabou mudando. Aqui no Brasil, é claro, a gente teve muitas notícias falsas envolvendo principalmente os maiores candidatos com maior chance, né, de acabar ganhando. Mas também algumas medidas foram sendo adotadas nesse meio do caminho. Como o WhatsApp, por exemplo, ele começou a mostrar que a mensagem que você está mandando nesse grupo, ela foi encaminhada. Você acha que isso já é um primeiro passo? Já vai começar a ajudar a combater essas notícias que não são verdadeiras? A gente tem algumas coisas que são específicas do Brasil. Assim. Uma delas a gente tem um índice de confiança nas pessoas próximas que é muito grande. E ele, medido por alguns institutos, ele chega a ser o dobro do que o jornalismo produz, por exemplo. Nossa. Existe uma coisa chamada dissonância cognitiva, que é o mecanismo mental que faz com que a gente acredite mais naquilo que a gente já tem uma predisposição para acreditar. Então, são ideias que já estão mais próximas daquilo que a gente acredita. E isso potencializa muito a desinformação, a circulação da desinformação no país.
Agora, me diz uma coisa, Sérgio, eu estava olhando também, porque ao longo aí desses meses de eleições, a gente foi mostrando no Band News, né, as comprovações de vocês, mostrando o que era uma notícia falsa, o que era uma notícia verdadeira. Me lembrei de uma comprovação, a gente estava se reunindo ali com o pessoal da internet, que foi muito comentada, porque nessa eleição, além das pesquisas oficiais, a gente teve muitas pesquisas pessoais nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Em que candidato você vai votar, enfim, né? Você concorda com essa notícia, não concorda e tal. E vocês fizeram uma apuração, uma checagem a partir disso, inclusive fazendo aí uma atenção à população. Olha, isso aqui não quer dizer que seja verdade, mas Sim. até isso acabou surgindo, né? De que maneira isso acabou também disseminando ainda mais esse tipo de informação e acaba fazendo mais viralizar ainda? Que eu me lembrei agora que você falou, né? Que as pessoas confiam muito em quem está próxima a ela. Então, às vezes, você faz esse tipo de pesquisa no seu pessoal e acredita que começa a ser uma verdade esse resultado, porque são só as pessoas que estão próximas a você, né? Exato. A pesquisa é uma coisa complicada nesse ambiente, porque, primeiro, a gente percebeu que a desinformação ela vinha em ondas. Então, acompanhando muito a agenda pública. Então, um boato que começasse num determinado momento, daqui a pouco ele voltava, ele retornava, sempre guiado pela agenda pública. E as pesquisas estão na agenda pública, né? Mais para o final da eleição, a gente tinha várias pesquisas. Então, os boatos sobre pesquisa, eles surgiam muito próximos, um pouquinho antes e um pouquinho depois da divulgação de uma pesquisa. Eu creio que as pessoas, contando um pouco com a ideia de que uma ideia geral de que, olha, temos uma pesquisa sendo lançada e aí é o momento para se produzir desinformação sobre a pesquisa. Essa é uma parte. A outra parte é isso que tu estás falando, quer dizer, há um questionamento das pesquisas, porque a maior parte das pessoas, obviamente, não é ouvida, né? A metodologia é uma metodologia de representação, então as pessoas não são ouvidas e muita gente questiona e, às vezes, o grupo próximo, né? O grupo social em que as pessoas estão inseridas tem opiniões diferentes daquilo que as pesquisas mostram, né? Então, as pessoas tendem, às vezes, a fazer esse tipo de enquete, usando até as redes sociais para isso, e tentar provar que a pesquisa está errada, porque ele tem um número completamente diferente. Só que não há nenhuma metodologia científica nisso, depende simplesmente das pessoas que estão dispostas naquele momento e que receberam a informação, e então não é possível acreditar nisso, né? Vamos falar um pouquinho de futuro agora para encerrar a nossa entrevista. Eu quero perguntar para vocês, de acordo com esse trabalho que vocês fizeram durante as eleições no Brasil, você acha que a gente está perto ou muito longe ainda de combater essas fake news que caíram aí no palavreado de todo mundo já? E o que você acha que a gente pode esperar, né, para 2019, 2020, 2021, você acha que elas vão acabar se disseminando mais ou a população cada vez mais vai ficar atenta a isso e indo atrás das informações verdadeiras mesmo? Que a gente dá um Google, gente, a gente sabe se a notícia é verdadeira ou não, né? Mas quando você coloca fake news, a quantidade de fake news que vem se comprovando que não era uma notícia verdadeira, em que passo você acha que a gente está aí nesse caminho? Eu imagino que a gente ainda continue tendo, não na proporção da eleição, mas um ambiente de muita desinformação, de muita produção de desinformação, muito baseada em opinião, às vezes, né? O Brasil tem esse problema, a gente tem nessa corrida entre opinião e informação, a opinião chega antes sempre, né? Então as pessoas produzem opinião sem ter informação, tomam decisões sem ter informação. Então, esse é um quadro absolutamente grave. Eu não acredito nós recebemos as redes sociais, que são ferramentas, e que são ferramentas ótimas de utilizar, sem nenhum preparo para elas, né? A gente não imaginava que a gente ia precisar ter preparo para elas, mas a gente precisa. Na medida em que a gente, hoje em dia, tem o poder de influenciar pessoas porque chega a muita gente ao mesmo tempo, a gente deveria ter uma preparação para saber das responsabilidades que a gente tem, o tipo de dano que a gente pode causar. Tem uma ética que talvez se aproxime da ética jornalística que deveria ser incorporada pelas pessoas. E acho que a gente precisa começar de uma vez por todas a preparar as crianças, no ensino fundamental ainda, a tentar
decodificar as artimanhas da mentira, chamar atenção para essa responsabilidade. Isso é um trabalho de gerações. Né? É um trabalho de gerações. Enquanto isso, a gente tem já as pessoas que estão crescidinhas e que continuam repassando as informações, compartilhando coisas que ou são mentira, ou às vezes são fora de contexto, ou são simplesmente opinião, né, que se travestida de alguma forma de informação, né, e todas essas pessoas precisam ser preparadas. Na verdade, todos nós precisamos ser preparados. Durante o processo do Comprova, eu recebi de jornalistas muito conhecidos informações tidas como verdade, eram falsas. Então, mesmo nós jornalistas que temos o olhar um pouco mais treinado para isso, a gente às vezes escorrega. Temos um longo caminho pela frente, então, aí para combater as fake news. Então, é bom a gente sempre ficar atento, né? Ir atrás, tentar ir atrás, pelo menos, da verdade, e não sermos nós aí esse começo de uma notícia falsa. Obrigada, Sérgio, por conversar aqui com a gente, editor-chefe do Comprova, que participou aí das eleições, mostrando o que era notícia falsa, o que era notícia verdadeira para todos os eleitores, para toda a população. E agradeço também a vocês a participação aqui, a companhia nessa entrevista. Muito obrigada, até a próxima.